Boa tarde a todos. É uma grande honra, uma grande alegria, um grande prazer estar aqui com vocês. Muita gente nos prestigiando agora, obrigado. Para quem está ao vivo também nos assistindo, ou nos vai assistir depois, obrigado pela atenção de vocês. Tenho certeza que hoje é um grande momento, para mim especialmente, estou do lado de 3 grandes pessoas, a qual eu admiro muito, né? E a gente vai aqui poder bater um grande papo, trazendo lições aprendidas, conhecimentos que a gente está realizando no mercado, né? Hoje queremos explorar como os dados dos pacientes, de uma maneira bem estruturadas, protegidas e distribuídas, se conectam com os pacientes na palma da sua mão. Para dar início a esse papel de tecnologia nessa transformação e experiência do Global Health e todo o contexto da jornada. Está aqui comigo hoje Wesley Amauri, gerente de tecnologia da Unimed Sorocaba, Dr. Rafael Moreto, gerente corporativo operacional do Grupo Transmutano, ao qual tem muitos fãs dentro da MV, sempre escutei muito bem. Dr. Rafael, cara de tecnologia na área de saúde. Obrigado, amém. Alex Julia, CIO do Hospital Sírio-Libanês. Prazer, boa tarde. Obrigado. Vamos dar início. Eu queria começar perguntando para o Alex, uma perguntinha de 4 minutos. O Sírio-Libanês é uma referência em inovação. Como vocês têm lidado com o desafio de colocar os dados efetivamente na mão do paciente, de forma segura e útil? Como o hospital tem trabalhado para entregar esses dados por meio da interoperabilidade? Eu vou falar dentro dos meus 67 dias de experiência de Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês é altamente conhecido pela qualidade clínica, é uma referência na América Latina, e a nossa preocupação é como transformar essa informação que transita dentro do hospital em cuidado efetivo do paciente, né? A gente fala muito sobre interoperabilidade. Eu estou na saúde há 8 anos e há 9 anos a gente fala disso, né? Então, não existe mais barreira tecnológica, o que existe talvez é o movimento do negócio para que isso aconteça. Então, a gente transforma, entende e lida com a informação do paciente para que ele possa ter um melhor cuidado dentro da instituição, né? Então, nossa zona de contato, a gente tem um programa que faz contato com o paciente a partir de histórico de exames, a partir de imagens, das nossas ferramentas de inteligência artificial para identificar possíveis causas e trazer esse cara para o tratamento, né? Obviamente, tudo enraizado em consentimento e em ferramentas de segurança da informação, porque o dado é do paciente e a imagem é do Sírio-Libanês. Então, ter esse paciente próximo, conseguir com que a gente tenha um cuidado efetivo e acompanhamento durante a jornada de paciente do hospital, é como a tecnologia contribui para o negócio acontecer. Wesley, muito se fala da Unimed Sorocaba, da nossa querida Unimed Sorocaba, a qual eu tenho um prazer especial de trabalhar com vocês. Mas perguntando de forma didática, como a Unimed Sorocaba tem feito para montar toda essa transformação digital, entregando os dados ao paciente e trabalhando no multiponto do cuidado? Então, Emerson, o pessoal até da Unimed aqui, tudo bom? Obrigado pelo convite. Nós... No microfone... Nós somos uma operadora verticalizada, temos um hospital de 280 leitos e 160 mil vidas nossas, tá? E mais 1.200 médicos que atendem essas vidas ambulatorialmente. E esses dados ambulatoriais estavam sempre fragmentados, assim, de forma geral. O que nós fizemos? Para trazer... Os dados hospitalares estavam conosco, mas os dados ambulatoriais não estavam. Conseguimos o quê? Trazer uma plataforma, que é o Global Health, para dentro do centro do cuidado, para trazer o quê? A conexão entre o médico, que está na ponta, os 1.200, né? Hoje nós estamos com todos aí, nós temos 850 médicos conectados e 230 mil usuários com o aplicativo nosso. Dessa forma eu consigo conectar toda a jornada, desde o médico na ponta até a minha operadora,
e mais o usuário no meio com a plataforma centralizando todas as informações, tanto ambulatorial, dos consultórios, mas do hospital. Dessa forma, ele fica no centro do cuidado e levando toda a informação, seja ela ambulatorial, hospitalar ou diagnóstica, para dentro do usuário numa plataforma única, né? Centralizando os dados dele, a tecnologia que a gente usa hoje, que é a Global Health. Dr. Rafael, o Wesley comentou de toda uma conexão de dados de saúde interoperáveis hoje entre serviços diagnósticos, laboratórios, unidades de atendimento ambulatorial, internação, existem os shoppings que estão conectados. Eles conseguiram conectar o médico na ponta, mais de 900 médicos. Isso é um número grandioso. Significa dizer que mais de 90% dos médicos estão conectados no atendimento interoperável. Pegando o gancho que o Wesley comentou disso tudo, como que a saúde, centrada no paciente, nessa conexão, pode auxiliar o médico no dia a dia do cuidado da saúde? Perfeito. Vamos lá, então. Hoje a gente usa, então, a plataforma MV também nos centros médicos. Hoje a gente tem centros médicos IGESP, o Plano de Saúde Transmontana, a gente tem IGESP, a gente tem 660 médicos, mais ou menos. E junto com esses médicos, a gente tem ainda 11%, dá 60 médicos só prestadores. Eles não usam o sistema. E o que é interessante, quando você tem a informação, independente de onde o paciente foi, então, por exemplo, eu passei num cardiologista, o cardiologista notou que você tem uma insuficiência cardíaca, o próximo médico que atender ele vai ver em sistema que ele teve essa insuficiência cardíaca e que ele tratou com um enalapril, uma medicação. Depois que ele tratou esse paciente, ele foi, não deu certo, ele foi para o pronto-socorro. Quando ele volta nesse cardiologista, ele vê como ele passou no pronto-socorro. Então isso facilita muito o processo. A gente hoje também usa o Global Health, né, como aplicativo. O Global Health consegue fazer com que o paciente e o médico consigam visualizar isso. Porque hoje, como plano de saúde, a gente tem, mesmo que você tenha preço, você não consegue reter o seu associado, porque a grande estratégia hoje, na verdade, é a experiência do usuário, tanto para o médico quanto para o paciente. E quando a gente tem essa interoperabilidade, a gente consegue ter o paciente e o médico tendo uma experiência boa, essa entrega boa. E aí a gente consegue reter esse paciente, reter esse médico. Esse médico chega e fala, pô, eu sei o que aconteceu com o paciente no pronto-socorro, no outro não ia saber, porque o outro médico escreveu um resumo de alta que eu não consegui ler a letra do médico. Estou dando um exemplo. A interoperabilidade de tudo que está ocorrendo, ela faz com que o paciente seja melhor tratado, ele tenha uma melhor experiência e ele sana uma das principais causas aí, para mim a principal doença hoje que a gente tem no mundo é a comunicação. E ele sana essa comunicação. O paciente não precisa mais ficar ligando na central perguntando o que ele tem, ele não precisa mais ficar ligando na nossa central falando, ai, eu precisava de um resumo de alta, eu precisava do meu prontuário. Não, você consegue ver. Ó, o médico prescreveu isso para você, ó, a sua consulta foi no dia 25 de abril e agora você está voltando. Então é muito legal isso. Se você tiver experiência e ao mesmo tempo uma segurança para o paciente, todo mundo tem a ganhar. Eu acrescento com alguns números que a gente trabalha. Quando a gente olha essa conexão de dados na palma da mão do paciente, a gente tem observado uma redução de exames sendo duplicados, porque o médico, ele, quando começa a prescrever, ele na hora já é alertado que aquele exame já está disponível. Não faz sentido, né, doutor Rafael? Até a gente estava comentando ali na salinha, não faz sentido um exame de sangue com eu refazer ele a cada 2 meses, né? Não faz o menor sentido, a gente tem que esperar um tempinho. Então o sistema ele tem esse conjunto de alertas, quando você tem uma base única, o cuidado da saúde ajuda. Não só isso, como por exemplo, a gente observou lá na Unimed Sorocaba, uma taxa de engajamento das pessoas, um aumento em 32%, né? Uma taxa no reuso dos serviços, ou seja, a pessoa usou uma vez o aplicativo, ela retorna 65% no reuso, sem consumir call center, reduzindo custos, né? E aí, toda essa integração, gente, significa dizer o seguinte, só para a gente ter uma ideia mínima da coisa. Hoje, um agendamento, por exemplo, que as pessoas fazem com o call center ou pessoalmente, ele custa na faixa aí de 5 a 10 reais. A gente tem cálculo lá até de 12 reais que a gente estuda por aí pelo Brasil. Nós estamos falando de baixar isso para centavos. A gente começa a tornar a saúde viável.
Só que nem tudo são flores, né, Alex? Por isso eu vou retornar contigo. A gente entregou poder demais na mão de todo mundo, né? E isso é uma preocupação, principalmente quando eu vendo essas ideias, a gente conversa sobre isso, as pessoas têm uma preocupação muito grande, pois está circulando dados sensíveis do paciente. Como Sírio, como é que a gente está pensando a questão da segurança da informação? Quais são os processos mitigatórios para isso? Como é que funciona o processo de consentimento? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem que identificar quais são as zonas de fricção, né? Onde a integração vai de forma efetiva e o dado fica disponível, e aonde a gente tem que construir alguma coisa para que as informações sejam disponíveis de uma única forma. O Sírio não usa ainda o Global Health, e lá a gente cria um arcabouço para que a informação esteja disponível. E aí tem pontos de fricção, onde a gente identifica vulnerabilidades e como atuar nisso para que a informação do paciente que está disponível através de consentimento, assinatura de um documento ou até dentro do nosso próprio aplicativo, consentindo que a gente consiga lidar com as informações disponíveis dentro do sistema do Sírio-Libanês. A gente tem um arcabouço que, a gente sempre fala que segurança da informação é enxugar gelo, né? Você pode investir milhões, mas nem sempre está garantido que você não vai ter problema. A vigilância e a atuação com parceiros nos ajuda a ter essa segurança, né? A gente está usando bastante inteligência artificial para que a gente identifique aquilo que realmente é um problema, e quando não for problema, o alerta do falso positivo se resolva sozinho. Porque senão a gente vai ter que ter um batalhão de pessoas para ver problemas que acontecem toda hora, e acontece problema pra caramba. Uma outra alternativa que a gente sempre busca é a conscientização e a cultura, né? Por mais seguro que você possa ser, se o cara vai lá, tira uma fotinha de WhatsApp do prontuário, a informação vai vazar de qualquer jeito. E isso é muito normal dentro do nosso métier de saúde, né? Então, como é que a gente conscientiza paciente, médico, colaborador? E o papel da tecnologia é criar essa cultura, é aculturar, é explicar como funciona, explicar o que se investe para que a gente evite ou mitigue os problemas, para que, se caso acontecer, quais são as medidas de contorno. Ah, isso é uma bala de prata? Não, né? A gente, em tecnologia, não tem bala de prata e não vai garantir nunca que as coisas aconteçam de forma errada. Mas essa vigilância, essa aculturação e principalmente clareza na comunicação, como disse o doutor, é primordial para que esses pontos de fricção diminuam e a gente corra menos risco de compartilhar de forma indevida ou de deixar vazar a informação do nosso paciente. Wesley, eu sempre sonhei com esse dia aqui, viu? Porque as pessoas sempre pegaram leve com você. Diante desse cenário, como é, na sua opinião, como é que a Unimed Sorocaba fez para executar essa transformação digital em todos os pontos? Porque quando a gente olha uma operadora tão verticalizada como a de vocês, aonde a gente tem, repito, a gente tem os consultórios médicos, que tem que ser implantado, a gente tem as diversas unidades na ruas isoladas, tanto de coleta como realização de centro de imagem ou coleta de exames. A gente tem o hospital, tem outro hospital agora também. Como é que a gente monta, operacionaliza tudo isso para que possa funcionar? Como é que a gente cria o modelo da transformação digital? Bom, Emerson, acho que no ano passado eu acabei falando um pouco sobre isso também, mas isso se melhorou bastante no último ano. A TI, ela não tem que ser o protagonista desse projeto. Ele tem que ser a base do projeto. A gente tem que dar apoio para que se aconteça a transformação. Eu acho que a importância da autogestão, fazer com que as áreas entendam a importância da transformação digital, isso é importante. Eu vi uma enfermeira nossa aqui de práticas assistenciais, a Nores. Eu tenho a Nores como referência, um exemplo aqui, tá, da Unimed Sorocaba, como a ponte da TI dentro da enfermagem. Então, eu tenho isso dentro da enfermagem, eu tenho isso dentro do atendimento, eu tenho isso dentro do diagnóstico. Para que eu não tenha a TI indo até a área, mas eu tenho os representantes da área que são a ponte com a TI. Eu acho que isso faz a total diferença. Isso eu faço o convencimento da área com a pessoa da área. Sem a TI estar entrando numa área, as pessoas tendo a vontade de transformar. Então, o papel principal é o apoio da gestão, a TI como base de apoio, né? E a área querendo realmente entrar na transformação digital. Essa é a ideia. A Nós está aqui, toda a parte de
isso é bacana. Mas, nós vamos certificar o RIM7 agora em junho. E a nós está pegando desde de todo o ciclo, desde o aplicativo do cliente. Ela está pegando o aplicativo, mostrando onde o cliente coloca alergia, mostrando que isso está sendo integrado dentro do acolhimento do PEP. Então, ela consegue mostrar para o enfermeiro, para toda a equipe, o trânsito desde do cliente lá no aplicativo dele até a entrada do hospital. A importância da tecnologia quanto a isso. A tecnologia é base, mas quem está vendendo, quem está implantando é o pessoal da ponta, o pessoal assistencial. Isso faz realmente acontecer. Não vem sendo impondo pela TI alguma coisa. Eles vêm utilizar a ferramenta para a prática do dia a dia deles da assistência. Isso realmente faz com que aconteça, que a coisa evolua rapidamente. É bom tu falar da RIMS, que ela nos leva a ter uma qualidade melhor assistencial, né, e de entrega de informação. E reforçando o que tu disse em 3 pilares que a RIMS lembra: tecnologias, pessoas e processos. Gente, não é só a tecnologia que tem que evoluir. Os modos operantes, nós, como pessoas, os modos operantes como processo também tem que ter uma atualização. E o Wesley disse um negócio, por isso que eu provoquei ele nessa pergunta, que quem implanta na recepção é o pessoal da recepção. Quem implanta na enfermagem é o pessoal da enfermagem. Pô, eu sou da época, não sou tão dessa época não, mas me falaram que existia uma época lá atrás que era o cara da tecnologia que saía treinando, configurando, implantando e decidindo para as áreas como as áreas iam funcionar. E depois ele saía dali, durma que o problema é seu. Então, gente, quando a gente fala de dados na palma da mão, nós estamos falando de toda uma mudança de arcabouço, né? Toda uma mudança de necessidade. E aí, doutor Rafael, vem a bucha final, quase final. A gente fala aqui de pontos positivos, de mudanças, falamos de números realistas que realmente acontecem. Ora, se o Wesley disse da mudança de processo, né? O Alex disse dos benefícios também. Eu queria entender 2 coisas, porque isso já é uma realidade. O que falta no Brasil para que as pessoas coloquem isso como uma realidade de fato, isso num modo mais abrangente. Não no caso do IGESP Transbotano, do Sírio ou do Unimed Sorocaba, que são instituições formadoras de opinião e sempre estão ali na frente, puxando o que há de mais inovador. Mas como é que a gente olha para o futuro e enxerga isso, dos benefícios que vão ter mais à frente, e pensando no presente, como é que a gente leva isso para a saúde como um todo? E aí eu digo até um desafio diferente, para a saúde pública também. Como é que a gente leva isso para a saúde pública? Bom, vamos lá. Essa foi a mais difícil, hein? Eu acho que é muito interessante a mudança de cultura, tá? É uma coisa que a gente faz todos os dias na nossa empresa, tem que continuar fazendo. A nossa empresa é uma empresa que tem 93 anos, então é uma empresa que não pode parar. E se você, primeiro, como a gente já discutiu aqui, né, são pessoas. Então, primeiramente, pessoas. Hoje as pessoas têm muito medo de escrever em prontuário, porque hoje o Brasil judicializa muito. Então, hoje tem que pegar e a gente tem que ter uma proteção para essas pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma proteção do prontuário em si, e LGPD, tudo, deixar tudo certinho para a gente conseguir proteger isso. Mas é muito legal ter uma divulgação disso, porque eu não sei se algum de vocês já utilizou ou conhece alguém que utilizou o SUS. Muitas vezes o papel é perdido, muitas vezes aquela cirurgia que está marcada não está mais marcada porque ninguém marcou. Muitas vezes você tem que passar diversas vezes no cardiologista, porque o primeiro cardiologista não escreveu nada no prontuário e o segundo cardiologista também não. Então, quando você pega e você tem tudo alinhado e tudo no mesmo lugar, você consegue tratar esse paciente realmente como um todo. Você consegue realmente tratar esse paciente com os processos do SUS, né? Que é aquela integralidade, eficiência, universalidade, para
para entregar para o paciente mesmo o que ele precisa de entregar. Quando você tem a parte de todos os dados e você consegue, como eu posso dizer, você consegue quantificar isso, você consegue colocar isso, quantificar e colocar qualidade nisso, você resolve a vida do paciente. Quantas vezes você precisou fazer consulta e refazer exames e refazer coisas no SUS mesmo? Como a gente conversou aqui. Muitas, milhares. Ele não é eficiente. Hoje o SUS não dá certo porque não é eficiente. Se você fosse tratar todo mundo igual, da maneira certa, do jeitinho certo, a eficiência estava aí. Hoje a gente dá certo a parte particular dos hospitais privados porque a gente tem que procurar efetividade. E a tecnologia nos entrega isso. Se você tiver efetividade junto com segurança de informação, está feito. É isso. Convido vocês a conhecerem a plataforma Global Health, que entrega toda a jornada digital do paciente. A gente tem um dos estandes aqui da MV, né, a gente está apresentando isso. Queria agradecer Wesley, Alex Julian, Dr. Rafael, a cada um de vocês. Queria deixar a seguinte mensagem. Entregar os dados na mão do paciente não é só uma questão de tecnologia, gente. É preciso colocar isso como uma estratégia da empresa. É preciso mudar culturalmente, é preciso mudar o foco do processo dentro do hospital, do processo dentro do cuidado do paciente, né? E aí a gente vai ter, com certeza, o que a gente deseja, uma saúde mais humanizada e com atenção realmente na saúde. Gente, obrigado imensamente pela presença de todos vocês, aqui está nos assistindo. Até a próxima.